Bom, vamos dar continuidade agora a partir do parágrafo 87, né? A gente já viu Lacan falando que não é para ficar subordinado às ideias de Pierre Janet. Tá? A gente já tem hoje segunda tópica, primeira tópica, já sabe que a segunda tópica está subordinada à metapsicologia, que você só tem ego, id, superego, ou, como ele botou, né? Ego, id, superego, ele botou assim. Não há crítica para eles. De qualquer maneira, só tem isso porque tem um sujeito do inconsciente, etc, etc, um aparelho psíquico e tal. Então, vamos sair do psicologismo do Pierre Janet. Isso é a última discussão que a gente teve. Agora, ele vai reclamar do Balint. Michel Balint, o nome dele não se diz assim, mas todo mundo só chama ele assim. Ele foi um psicanalista húngaro. Ele nasceu em 3 de dezembro de 1896, em Budapeste, e morreu em 31 de dezembro de 1970 em Londres. A obra mais importante dele é O Médico, o Seu Paciente e a Doença. Ele trata da relação médico-paciente. E ele fez carreira, muito famoso foi ele, porque ele fazia grupos de discussão entre os terapeutas sobre as experiências que eles tinham na clínica, e ele propunha uma terapia focal. Se vamos focar no problema, bem psicológica a coisa. Aí Lacan vai, claro, em cima. Então, nós estamos no parágrafo 84, 85, 86, 87. Da terceira parte de Função e Campo da Fala da Linguagem em Psicanálise. Michel Balint analisou de maneira absolutamente penetrante os efeitos intricados da teoria e da técnica na gênese, quer dizer, lá desde o nascedouro, de uma nova concepção da análise, e não encontrou nada melhor para indicar seu resultado do que a palavra de ordem que tirou de Rickman do advento de uma two-body psychology. Quer dizer, tipo assim, estudou tanto para chegar a uma porcaria. Body é corpo, anybody é qualquer pessoa, nobody é ninguém, somebody é alguém. Agora, two-body é um neologismo criado, que é como se fosse um corpo a corpo, de um para o outro. Uma psicologia corpo a corpo, um com o outro. O médico com o paciente. E aí, ele fez fama fazendo essas ideias dele. Outro parágrafo, seria impossível dizer melhor com efeito. A análise transforma-se na relação de dois corpos, entre os quais se estabelece uma comunicação fantasística, onde o analista ensina o sujeito a se apreender como objeto. Ponto vírgula. A subjetividade só é admitida no parêntese da ilusão. E a fala é excluída de uma investigação da vivência que se torna a meta suprema. Mas o resultado dialeticamente necessário disso aparece no fato de que, sendo a subjetividade do psicanalista livre de qualquer freio, livra o sujeito a todas as intimidações de sua fala. Então, começa aí aquilo que vai fazendo, obrigando aos ego, a forma, todo mundo tendo medo do psicanalista, assim por diante. Continua Lacan. A tópica intrasubjetiva, uma vez entificada, quer dizer, uma vez tornada ente não é ser, ente é coisa. De fato, se realiza na divisão do trabalho entre os sujeitos presentes, o terapeuta e o paciente. E o uso deturpado da fórmula freudiana de que tudo o que
id, deve tornar-se ego, aparece de uma forma desmistificada. Porque a fórmula é o seguinte: was war soll ich werden? Quer dizer, aonde isso que era estranho a mim estava, eu, sujeito do inconsciente, eu devo advir. Vai aparecer a partir de mim, dentro de mim. Mas a IPA bota assim, né? O id vai se tornar ego. O id vai desalojar o ego. Aliás, o ego vai desalojar o id, e assim por diante. Aparece de uma forma desmistificada, ponto e vírgula. O sujeito transformado num isso, ele então vira um ça, né? Isso em francês é ça, que é o es alemão, tende a se submeter a um ego que ele bota aqui. Ego, ele não bota isso, ele não bota id. Mas quando na hora do ego, Lacan bota ego, porque é um igual, é mais um igual ao outro, é uma fileira de iguais. Vai se submeter a um ego, a um igual, em que o analista não terá dificuldade de reconhecer seu aliado, pois, na verdade, é de seu próprio ego que se trata. Então, começa aqui aquela maluquice que eu contei lá atrás, da amiga minha que eu tinha, que fazia análise com um figurão muito importante, e que naquela época do governo Sarney, mais ou menos, ela dava o equivalente a um Fiat 0 km para o camarada por mês, para fazer análise. Ela saía do Rio e ia para São Paulo fazer análise com esse cidadão, e gastava isso. E ele não entendia nada que ela dizia, e ela até se queixava, porque nessa ocasião ela namorava um homem absolutamente famoso. E cada vez que ela falava do homem, esse analista dizia: não é do fulano que você está falando é de mim, sou eu. É comigo a sua relação. Quer dizer, esse produto de Balint dá nisso. E é isso que deu a Associação Internacional de Psicanálise, em muitas circunstâncias. Muitas pessoas, eu não estou dizendo que todo analista da Associação Internacional de Psicanálise faça essas loucuras, mas elas são justificadas. Por quê? Porque se você vai lá para trás e começa a trabalhar como se fosse Freud trabalhando em 1907 com o Homem dos Ratos, tudo você acha que é de eu para eu. Agora, Freud não era tão opressor quanto nesse caso aqui você vê a opressão em cima do analisante. O analisante vira um objeto, o ego é o analista, o analisante é um isso, né? E, enfim, e aí a segunda tópica, que é isso, isso, eu e super-eu, fica completamente confusa, né? Aí ele continua, dá tempo. É esse mesmo processo que se exprime em muitas formulações teóricas do splitting do ego na análise. Splitting é a divisão. Metade do ego do sujeito passa para o outro lado do muro, que separa o analisando do analista. Depois, metade da metade, e assim sucessivamente, numa procissão assintótica da curva matemática, que, no entanto, não conseguirá anular, por mais longe que a leve a opinião a que houver chegado o sujeito por si mesmo, toda a margem a partir da qual ele possa revisar a aberração da análise. Mas como o sujeito de uma análise centrada no princípio de que todas as suas formulações são sistemas de defesa,
poderia proteger-se da desorientação total em que esse princípio deixa a dialética do analista. Paramos aqui. E eu acho que foi fundamental vocês terem visto o Homem dos Lobos, dos lobos, eu pedi para vocês verem, ou dos ratos juntos, para vocês verem que a gente tem que trabalhar hoje de maneira diferente. E que quem trabalha daquela moda antiga, trabalha de uma época que não foi descoberta ainda a tópica primeira, a tópica segunda, inibição, sintoma e angústia, não foi desenvolvida a teoria pulsional, nem terminou o complexo de Édipo. Não tinham na questão do narcisismo em questão ainda, nem luto e melancolia, nada dessas coisas. Então, está atrasado em muitos anos, tá bom? Nós estamos em 2019. Se alguém estiver trabalhando como em 1907, está há 102 anos atrasado, por exemplo, né? 112 anos, 112 anos. Então, vamos nos atualizar, tá bom?